Olá amigo, olá amiga, graça e paz. Começa aqui mais um vídeo do projeto Tetelestai, Voz do Deserto. O capítulo de hoje que nós vamos meditar são os capítulos 18 e 19 de Gênesis. Nós vamos ver a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 18, no verso 20, diz o seguinte: Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Perceba, amigo, naquela época Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava cometendo muitas iniquidades, muitas maldades. Porém, Deus ainda não tinha testemunhado com seus próprios olhos. Por isso, ele envia dois anjos, dois mensageiros, para que pudesse presenciar se era fato, se procedia aquelas acusações ou não. Só que nesse meio tempo, Abraão, que era o tio de Ló, que estava lá morando nessa cidade juntamente com suas duas filhas e com a sua esposa, ele começa a fazer uma interpelação com Deus. E ele fala aqui no verso 23: E aproximando-se ele, disse: Destruirias o justo juntamente com o ímpio? Ou seja, ele faz um questionamento a Deus: Deus, você destruiria toda uma cidade somente por causa de alguns maus, quem sabe? E você destruiria juntamente os justos com os ímpios? E aí ele começa a falar: Deus, se tiver pelo menos 50 pessoas justas, tu destruiria a cidade? E aqui nós temos a resposta de Deus no verso 26. Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Perceba que a misericórdia de Deus, como você vê em toda a Bíblia, ela é sempre maior do que a sua justiça. Deus é longânimo em perdoar, longânimo em conceder misericórdia e tardio em irar-se. Porém, Abraão ele começou a ficar temeroso que não houvesse 50 pessoas. E ele começa a baixar, né, a cota ali, né, de justos. Vamos ver aqui no verso 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruiria por isso toda a cidade? 45, né? Ele respondeu: Não destruiria se eu achar ali 45. No verso 29, disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor: Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Minha última pedida: 10 pessoas justas. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor aos 10. Perceba, 10 pessoas. Seria ali Ló, suas duas filhas, a esposa, mais 6. Porque ele já estava considerando ali Ló justo, né? Então precisava ter somente mais 6 justos ali para dar a cota de 10 e Deus não destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão ali ficou, quem sabe, esperançoso, né? Que Deus atendesse nessa oração e fosse encontrado realmente 10 justos, né? Perceba, amigos, às vezes nós somos como Abraão, né? Queremos ali fazer uma barganha com Deus. Ah, Deus, mas eu queria tal coisa, mas o Senhor já disse que não. O Senhor já disse que não é correto. Mas eu acho que isso aqui é certo, Deus. Por favor, conceda para mim isso. Perceba que Deus é misericordioso. Mas Abraão aqui nesse momento ele não estava pedindo em benefício próprio. Sim, ele estava temeroso por causa do seu sobrinho que ele muito amava. E ele precisava que o seu sobrinho fosse salvo. Ele não queria que o seu sobrinho fosse destruído juntamente com a cidade. Então nós temos aqui o prosseguimento da história, no verso 19. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma. E quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, Ló prostou-se o seu rosto em terra. E então, Ló convida os anjos, né? Os 2 habitantes ali, não sabemos muito bem como era a aparência deles, mas convida para eles, 2 forasteiros, né? Vocês não querem passar a noite na minha casa? Vamos lá, vai estar tranquilo lá em casa, né? Vamos dormir lá, eu vou acolher vocês. E os anjos falam: Não, a gente veio aqui hoje para passar a noite na praça. Perceba que
A intenção daqueles anjos era realmente verificar se as acusações procediam da parte de Deus, da parte que chegava até Deus, né? As acusações procediam, então eles precisavam de verificar se era realmente verdade aquilo que acontecia. Então por isso eles queriam ficar na praça. Mas Ló, sabendo, né, da índole dos moradores da cidade, veja aqui no verso 3. Instou-lhes muito e foram entrar na casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todos os povos de todos os lados. Perceba que eles então começaram a se perguntar e questionar se realmente aqueles homens, né, daquela cidade, eles eram realmente ímpios. E veja aqui na atitude, no verso 5, qual foi a atitude daqueles homens. Chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os para que nós abusemos deles. Perceba que perversidade daqueles moradores. Então, olhe, Ló, no verso 6, ele tem uma atitude até mesmo ilógica para um pai, né? Ele chega até a oferecer as suas 2 filhas que eram virgens para que eles não fizessem nenhuma maldade com aqueles 2 visitantes. E a cultura hebraica, ela tem muito disso, de você acolher um visitante e você tratar ele melhor do que você trata até mesmo as pessoas da sua própria família. E Ló não queria que nenhum mal fosse feito ali àqueles homens. Então ele oferece ali, talvez uma atitude impulsiva às suas filhas. Mas veja aqui no verso 9. Eles, porém, responderam: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Perceba a perversidade. Eles estavam obstinados em pegar aqueles homens forasteiros e fazer perversidades com eles, abusar deles. Eles não tinham pudor nenhum, não tinham discernimento nenhum, já estavam cegos. O Espírito Santo já tinha há muito tempo parado de contender no coração deles. Por isso eles já não tinham mais discernimento moral entre o certo e o errado. E será que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos também passando por um momento parecido? A Bíblia é bem clara lá, como nós vimos na história de Noé, que Deus falou que o espírito dele não contenderia sempre com o homem. Então, serve-se de lição isso para nós. Vamos continuar aqui. Então, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, os homens, os 2 anjos, e feriram de cegueira os que estavam de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Ou seja, perceba que tinham vários homens lá, jovens e adultos, estavam lá obstinados em praticar o mal. Então a história vai discorrendo e você vê que foi preciso que os homens aqui, no verso 15, ao amanhecer apartaram seus anjos com Ló, dizendo-lhe: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Porque a cidade já estava subindo no último degrau de iniquidade. Deus pôde presenciar com seus próprios olhos, né, que aquelas acusações eram verdadeiras. Então Deus, ele estava disposto a perdoar se houvessem homens justos lá, mas não houve. Então a cidade, aqui no verso 23, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Então, amigos, o que acontece? Deus, ele tem uma taça que ela se enche. Essa taça é a sua taça da sua ira. Se Sodoma e Gomorra tivessem procedido bem diante de Deus, se não tivessem cometido tamanhas iniquidades, tamanhas maldades, eles teriam sido perdoados seus pecados. Como exemplo aconteceu com Nínive. Veja o exemplo claro de Nínive, em que Jonas,
que já tinha fugido de Deus, que não queria pregar uma mensagem, ele é convencido, fica 3 dias, 3 noites dentro da baleia, da barriga do peixe. Então ele vai lá pregar e todos os moradores se arrependem. Todos os moradores, até mesmo o rei, ele aceita a mensagem e demonstra humildade se vestindo de pano de saco. Porém, isso não aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus manda 2 mensageiros, e esses 2 mensageiros são tratados como animais, pior até do que animais, querendo ser feito com eles coisas horríveis. Então, nós vemos aqui temos a clara compreensão de que Deus, ele tem uma taça que é enchida, a sua taça da sua ira. E isso vai acontecer também no tempo do fim, que nós estamos vivendo hoje. As grandes cidades estão aí cheias de pecados, estão cheias de iniquidades, cheias de atrocidades, e nós temos a prova disso na Bíblia. Vamos abrir aqui no livro de Jeremias, capítulo 4, verso 19 até o 22. Jeremias, capítulo 4, no verso 19 até o 22. Diz o seguinte: Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves a minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras, o meu povo já está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes, eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei e eis que a terra fértil era um deserto. Perceba, todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Perceba, amigos, isso é um alerta agora para nós. No verso aqui, 26 de Gênesis capítulo 19, nós temos o que aconteceu com a sua mulher, a mulher de Ló. Que ela que estava ali na cidade, ela não queria deixar a cidade, ela foi retirada à força. Mas por um momento, seu coração falou mais alto e ela quis olhar para trás, para tudo aquilo que ela tinha deixado. E ela, no verso 26, acontece o seguinte com ela: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Perceba, Jesus, lá em Mateus, em Lucas capítulo 17, no verso 32, ele faz o seguinte alerta: lembrei-vos da mulher de Ló. Nesses dias que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos em grandes cidades, grandes metrópoles. Eu mesmo moro numa grande cidade. Mas nós temos que ter a consciência que as cidades vão ser objetos dos juízos de Deus no tempo do fim. Em especial, após o fechamento da porta da graça, após o cumprimento da abominação desoladora que falou o profeta Daniel, conforme Jesus relatou lá em Mateus capítulo 24. Nós temos que ter a consciência que as grandes cidades, elas estão pervertidas por pecados, contaminadas. E aqui ainda continuando, Jeremias, voltando lá para Jeremias capítulo 4, do verso 28 até o verso 30. Por isso a terra pranteará, e os céus ainda se enegrecerão. Porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adorna com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, e se debode como fazes bela? Os amantes te desprezam e te procuram fazer tirar a vida. Pois ouço uma voz como a de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as minhas mãos, dizendo: Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Amigos, a questão é que as grandes cidades são covis de ladrões, de salteadores, são poços de prostituição. As cidades estão repletas de roubadores, zombadores,
E eu e você, se estivermos nas cidades, nós podemos incorrer de ser perseguidos, de ser assaltados. Principalmente agora no tempo do fim, nós precisamos nos alertar que nós precisamos ter um senso de que devemos sair das grandes cidades. Nós devemos sair das grandes cidades porque as grandes cidades vão ser alvos do juízo de Deus. Mais um texto, Isaías capítulo 13, do verso 6 até o verso 16. Isaías está um pouco antes de Jeremias, ele também faz um alerta. Isaías capítulo 13, do verso 6 ao 16, diz o seguinte: Uivai, pois, perto está o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso com consolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão dele dores e ais, e terão contorções como mulher parturiente. Olharão atônitos um para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a luz. O sol logo, ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro puro de Ofir. Portanto farei estremecer os céus, e a terra seria sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas, e perante delas sua casa será saqueada, e sua mulher violada. Perceba aqui, amigos, no momento que Deus age de misericórdia e tira a força ali pelo braço, Ló, seus 2 filhos e sua mulher, Deus estava fazendo isso não porque Deus ele age contra a nossa vontade, não, mas porque Abraão intercedeu fervorosamente para que Deus salvasse seu sobrinho Ló. Por isso é importante nós termos ciência do poder da oração intercessora sobre nossos familiares, sobre nossos amigos, sobre as pessoas que a gente ama. E nós não devemos nem só orar por eles, mas também pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Mas vai chegar um momento em que Deus não vai mais reter os ventos, porque os avisos já estão sendo dados. E Deus vai fazer cair os juízos. E tudo aquilo que não aconteceu com Ló, com sua família, vai acontecer. Porque Deus já avisou. Então, ele fala que aqueles que estiverem dentro das suas cidades vão ter suas casas saqueadas. Por quê? Porque não deram ouvidos às instruções que Deus orientou. E para finalizar, amigos, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um livro muito bom que se chama Eventos Finais, da escritora cristã Ellen White. Nós temos a seguinte citação na página 143. A descrença e os prazeres proibidos continuam. Em grande medida, o ceticismo e o que é chamado de ciência tem minado a fé do mundo cristão em suas bíblias. Erros e fábulas são bem aceitos para que eles possam seguir o caminho da transigência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. Dizem, o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante, mas em meio à sua descrença e prazer perverso será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando tudo em nosso mundo for atividade contínua, imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus virá como ladrão. Quando os que dizem ser povo de Deus passarem a se unir com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com ele aproveitando os prazeres proibidos, quando a ostentação do mundo se tornar a ostentação da igreja, quando os sinos para os casamentos estiverem tocando, e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, como nos céus, brilha o relâmpago. Virá o fim das suas ilusões e falsas expectativas. Em um momento inesperado, quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender a suas palavras e o consideraram um fanático. A destruição o encontrou desprevenidos. Assim será quando Cristo vier.
Fazendeiros, comerciantes, advogados e empreendedores estarão completamente absortos nos negócios, e o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, fazendeiros, negociantes, advogados, grandes e pretensos homens, bons exclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relatou as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço, a figura de um animal andando na selva em busca da presa, e que de repente é apanhado na armadilha disfarçada do caçador. Quando as pessoas estão despreocupadas, distraídas nas diversões, absortas em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Perceba, amigos, que eu e você hoje possamos ter a certeza de que Deus nos está alertando, de que nós devemos, em um momento determinado, deixar as grandes cidades. Não devemos deixar para nos preparar somente quando acontecer o abominável da desolação, mas devemos sim estar nos preparando desde agora. Esse é o momento de preparação, para que quando acontecer esse momento nós possamos estar longe das cidades que vão receber o juízo de Deus. Que nós possamos não agir como a mulher de Ló, que manteve o coração dentro de uma cidade, dentro de prazeres e dentro de futilidades, e quando ela já estava fora resolveu olhar para trás e querer ver o que ela tinha perdido. E esse foi o seu grande ato que culminou na sua perdição. Que nós possamos hoje dar ouvidos à palavra de Deus, que nós possamos hoje ouvir os alertas que estão para cair sobre a terra e alertar nossos amigos. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu gostei, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser alertadas, para que elas também possam saber dos juízos iminentes que vão cair sobre a terra. Que eu e você hoje possamos buscar a consagração e entrega completa da nossa vida a Cristo. Esse é o nosso apelo. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.